Pessoal, deixa eu compartilhar uma palavra com você, em Atos capítulo 9. Essa palavra aqui, Deus me deu tem 2 semanas. Particularmente, essa é a opinião minha, né? Deus deu para mim essa mensagem. É um dos melhores sermões para crentes que Deus já me deu. Nunca preguei igreja, preguei lá na rádio semana passada. Confesso que eu precisava de bastante tempo. Eu queria até dividi-la em 2 partes. Mas hoje, eu estou desde ontem pedindo a Deus uma palavra. E ontem e hoje eu sonhei com essa mensagem. Então, quando Deus fala conosco, a gente tem que obedecer. Então, o que eu quero pedir, por favor? Hoje é um dia de ceia. Essa palavra aqui é para crente, para cristão. Eu queria que você ficasse atento a todos os detalhes. Não andasse, não conversasse. Porque essa palavra aqui, ela tem o poder de nos transformar. Tá bom? É uma palavra de confronto. Mas a gente só cresce quando é confrontado. Tá bom? Então vamos ler Atos capítulo 9. Diz assim, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Deixa eu dar uma paradinha aqui na seita. O original aqui não é seita. Se você ler a Bíblia King James e a Bíblia Revista e Atualizada, vai dizer assim: aqueles que pertencem ao caminho. Alguém está com a Bíblia aberta, fala isso aí? Aqueles que eram do caminho, ou pertenciam ao caminho. Então eu vou te explicar. Então Paulo queria prender aqueles que pertencessem ao caminho, quer homens, quer mulheres, e conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente ou rapidamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Depois eu vou te explicar o que é isso. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai a uma rua chamada direita, pergunta em casa de Judas, guarda esse nome aí, Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e colocava a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele tem aqui poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Depois você termina de ler esse capítulo 9. Ananias vai lá, encontra Saulo orando, e Ananias vai chamá-lo de irmão, e ele vai orar por Saulo, e a cegueira vai sair diante do Paulo. Depois você termina de ler. Querido, esse texto aqui,
ele está falando de uma das maiores conversões da história. O grande Paulo, aquele que perseguia a igreja, se converte ao Senhor. Aquele homem que assolava a igreja, que destruía, que perseguia, o Senhor toca no coração dele de uma maneira especial. Esse texto ele é tão marcante que Paulo registra ele mais duas vezes. Em Atos 22 e em Atos 26, Paulo vai relatar essa experiência. O livro de Atos, ele fala de dois grandes acontecimentos. O primeiro é Atos 2, a descida do Espírito Santo. E o segundo é essa conversão de Paulo. Porque depois do capítulo 9, o evangelho começa a se propagar. Paulo, que escreve a maior quantidade de cartas no Novo Testamento, né? E só questão de curiosidade, tem uns que falam assim: o Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus não mudou o nome de ninguém. Saulo era Saulo e Paulo é Paulo. A diferença é a pronúncia. Saulo era um nome de Paulo hebraico e Paulo um nome romano. É a mesma coisa, um homem aqui no Brasil chama João, e lá nos Estados Unidos ele chama Joe. Mesma coisa. Aqui no Brasil é Maria, nos Estados Unidos é Mary. A mesma coisa, não mudou, né? Mas só no nome de Paulo eu consigo ver uma lição. Você sabe o que significa Saulo? Aquele que foi alcançado por meio da oração. Você sabe por que Paulo se converteu? Porque alguém orava por ele. Pastor, quem que orava por ele? Os cristãos a quem ele perseguia. Tem certeza, pastor? Tenho. Porque o próprio Jesus ensinou para os seus discípulos: orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Paulo se converteu porque tinha alguém orando por ele. Querido, eu não sei qual o seu Saulo. Eu não sei qual a pessoa na tua vida a qual você olha e fala: esse aqui não tem jeito, esse aqui é coração de pedra. Pode ser coração de pedra, mas a nossa oração pode alcançar lugares que você não imagina. Aonde você não consegue ir, a tua oração vai. O teu Saulo pode ser alcançado, pelo joelhinho no chão. Eu pregando essa palavra na rádio, eu me lembrei do Rosinó. Eu não vi ele aqui. Rosinó está aqui? Cadê o Rosinó? A nossa irmã Neia, ela foi na nossa igreja em 2010, entregou a vida dela para Jesus. Nós fomos da casa dela, visitamos, o casamento foi restaurado. E o irmão dela, o Rosinó, que está lá atrás, não aguentava nem falar de crente. Se você falasse de crente para ele, depois você conversa, ele achava ruim, ele não dava pelota. E um dia nós fizemos uma campanha, Minha Família no Altar de Deus. A Rosinei foi, apresentou a família dela no altar. E para encurtar a história, um dia o Rosinão veio para a igreja, ele e a Jéssica entregaram a vida dele para Jesus, se casaram e hoje são membros e são obreiros nessa igreja, porque não há pessoa que o Espírito Santo não alcance. Então, a partir de hoje, eu vou te dar um conselho. Não olhe para o Saulo, não olhe para essa pessoa que você fala: esse aqui não tem jeito. Não tem jeito para mim e para você. Porque Lucas 1,37 diz: porque para Deus não há nada impossível. Agora, por que o texto começa e Saulo respirando a ameaça de morte? Deixa eu te explicar. Para você entender o capítulo 9, você vai ter que ler o capítulo 7 e 8. O capítulo 7, Estevão, o primeiro mártir, ele é apedrejado, ele é morto à pedrada. E diz a Bíblia que Paulo estava ali vendo tudo isso. Paulo participou do apedrejamento de Estevão. E no capítulo 8, depois que Estevão é morto, sabe o que Paulo faz? Diz a Bíblia que Saulo, ele entra de casa em casa. Ele vai nas sinagogas para prender os cristãos. Diz a Bíblia que ele perseguia a igreja. Mas ali tem algo legal. Diz que a perseguição fez com que a igreja crescesse. Ao perseguir a igreja saiu de Jerusalém e foi para onde Deus havia mandado. E aí, olha para mim, no versículo 4, não se fala mais da perseguição. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai usar um homem chamado Felipe.
E Felipe sai pregando o evangelho, vidas são convertidas. Deus faz um grande avivamento. E para falar de Felipe, gasta 30 versículos. Para falar da perseguição, 4. Para falar do que Deus tem feito, 30. Sabe o que Deus me ensinou ali? Aprenda uma coisa. Eles podem matar Estevão, mas não pode matar o Espírito Santo, que é o dono da igreja. O diabo pode nos destruir em algumas áreas, mas jamais pode impedir o agir de Deus na tua vida. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu, porque perseguição não para a igreja, perseguição faz a igreja crescer. As lutas que você enfrenta não te param, pelo contrário, te faz crescer, porque quanto mais a gente é perseguido, mais a gente ora. Quanto mais vem pancada, mais a gente vem para a igreja. Quanto mais a gente sofre, mais Deus faz a gente crescer. Então, se você está sendo perseguido, se você está enfrentando luta, é para que você cresça. E vou dizer uma outra lição. 4 versículos fala daquilo que a perseguição faz, e 30 versículos fala daquilo que o Espírito Santo diz. Deixa eu te dar uma última lição aqui. Na nossa vida também é assim. Tem coisas ruins e tem coisas boas. Muito mais que a perseguição é aquilo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. Eu quero dizer isso. Se você está enfrentando luta, não tem problema. Deus também está fazendo muita coisa boa na tua história. Para de olhar para aquilo que está dando errado e olha para o Deus que está trabalhando na tua história. Olha para aquilo que Deus tem feito, querido. Sabe qual que é o nosso problema? A gente só olha para os 4 versículos. Pastor, eu estou sendo perseguido. Pastor, o Estevão foi morto. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, mas eu estou enfrentando crise da família. Tudo bem, todo mundo aqui tem luta, mas é apenas 4 versículos. O restante só vai falar que Deus está fazendo coisa boa. Meu filho, você tem luta como eu também tenho, mas muito mais do que a luta são as coisas boas que Deus tem feito, rapaz. Olha você aqui, você está com saúde. Olha você aqui, seu nome é escrito no livro da vida. Se a trombeta tocar agora, você vai morar no céu. Apesar das lutas, Deus tem feito tanta coisa boa. Apesar das crises, o Espírito Santo está trabalhando de uma maneira linda. Porque, quando eu estava trabalhando em alto mar, eu fiquei lá quase 4 anos. Eu não entendia porque eu fui para lá. Emanuel nasceu, eu fui ver 2 dias depois. Eu ficava longe da igreja, eu ficava longe da família. Para mim era uma tristeza. Só que eu não estava vendo que Deus me levou para lá. Eu estava sofrendo sim, mas ali foi onde Deus me fez no ministério. Ali foi onde eu comecei a pregar. Ali foi onde Deus me ensinou a pastorear. Porque ao lado das lutas, Deus estava fazendo coisa boa. Então para de olhar para as lutas e olha para aquilo que Deus tem feito. E aí, pode aplaudir o nome do Senhor. Olha para mim agora. Diz a Bíblia que Saulo respirava ameaças de morte. E diz a Bíblia, preste atenção aqui, ele vai lá no sumo sacerdote da terra. Você sabe o que o sumo sacerdote fazia? Ele era o líder religioso que representava Deus na terra. Ele vai até o sumo sacerdote e diz assim, eu quero cartas. Para que você quer essa carta? Eu quero autorização para ir lá em Damasco, matar aqueles que pertencem ao caminho. Eu quero acabar com eles. Aí o sumo sacerdote, que era para aproximar Deus dos homens, estava aproximando a morte. O sumo sacerdote deu carta, pode ir, mata eles. Aí Saulo sai com as cartas, conseguidas pelo sumo sacerdote. Essas cartas representam os planos que o diabo tem para me parar e te parar. Essas cartas representam as calúnias que o diabo levanta contra a minha e a sua vida. Aqueles discípulos não sabiam, mas uma carta para matá-los havia sido autorizada. E eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, que o diabo já fez cartas, ele já fez planos, eu vou parar,
eu vou destruir, eu vou acabar com você. Tem coisas que a gente nem sabe. Ontem eu fui fazer uma visita no hospital, a Flávia sabe. Na hora que eu cheguei lá, sentou um pastor do meu lado. Ele falou: pastor, você me conhece? Eu falei: não estou lembrado, mas eu te conheço. Eu sonhei com o senhor já faz um tempo. E quando o senhor chegou ali, eu falei: Senhor, se for para mim falar com ele o sonho, que o senhor faz ele sentar do meu lado. Aí eu fui lá no homem do hospital, falei: eu vou fazer uma visita. Pastor, tem que esperar o homem sair de lá para você ir. Quando eu sentei do lado dele. Ele foi e falou: pastor, agora eu vou te falar. Deus me deu um sonho claramente, que o senhor estava pregando em uma igreja. Entrou uma pessoa lá armada para te matar, para tirar a tua vida. A Flávia ouviu, para tirar a tua vida. Mas naquele sonho, Deus já te livrou. Naquele sonho, Deus já entrou com providência. Por que eu estou contando isso? Tem coisas que a gente nem sabe, mas tem cartas sendo prontas, tem projetos do diabo para te parar. Aqueles discípulos não sabiam. Mas sabe o que eu gosto no texto? Paulo, ele conhecia o sacerdote da terra. Mas os discípulos que estão... O sacerdote da terra pode até fazer planos, mas nós conhecemos o sacerdote do céu, que é Jesus Cristo de Nazaré. E quando você conhece Jesus, os planos, os projetos do diabo são como as cartas de Damasco. Podem até ser aprovadas, podem até sair, mas Deus vai aparecer no meio e vai dizer: está cancelado em nome de Jesus. Deus me manda falar isso aqui para alguém. Todos os planos e os projetos, as cartas que o diabo fez para parar teu casamento, para parar teu ministério, pode até ter começado, mas Jesus está aparecendo no meio do caminho e está colocando um ponto final, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não vai chegar até o ponto final. Seu casamento não vai acabar. Teu ministério não vai parar. Essa calúnia que veio do inferno, essa crise que se instalou nos últimos dias, é o diabo fazendo cartas. Mas enquanto ele faz carta aqui, Deus aparece no meio do caminho, dando livramento para mim e para você. Eu posso ouvir no mundo espiritual correntes sendo quebradas. Eu posso ver pelos olhos da fé Deus dando livramento para crentes aqui, mudando a história. Coisas que você não faz ideia. Pessoas a quem o diabo colocou até espírito de enfermidade. Eu vou matar, eu vou acabar, eu vou destruir. Mas quem conhece Jesus, quem conhece Jesus, Ele vem comprar a nossa briga. E o interessante, meu irmão, Paulo queria prender aqueles que pertenciam ao caminho. Por que esse nome? Naquela época, quem servia a Jesus, recebia, esse aí, por exemplo, os Eprates pertencem ao caminho. Era um nome que os cristãos recebiam. Por quê? Porque o próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho. Então quem seguia Jesus era conhecido como aqueles que pertenciam ao caminho. Paulo não queria prender qualquer um. Paulo queria prender aqueles que pertenciam ao caminho. Então olha para cá só um pouquinho. Se Jesus é o caminho, eu aprendi que existem algumas classes de crentes. Primeiro, tem aqueles que estão no caminho. Fulano é crente? Está lá, né? Ele está no caminho. Janeiro ele está. Fevereiro eu já não sei mais, porque tem carnaval. Março ele está. Abril eu já não sei, porque tem festa da cidade. Ele está no caminho. Agora também tem outra classe. Tem aqueles que estão à beira do caminho, como Jesus disse. São aqueles que ouvem a palavra, mas o inimigo rouba. Tem gente que está na igreja, mas está na beira. Estacionou. Estacionou por quê? Por causa de uma luta. Estacionou por uma crítica. Estacionou pela dificuldade.
Agora tem outros também. Tem aqueles que estão aqui, estão no caminho, mas estão perdidos. Tem outros que são pedras no caminho. Mas o texto diz também, Paulo não queria aqueles que estavam no caminho. Paulo não queria aqueles que estavam à beira. Paulo estava perseguindo aqueles que pertencem ao caminho. Sabe o que Deus me disse? Você não tem que estar no caminho só, você não pode estar à beira do caminho e nem estar perdido no caminho. Você tem que pertencer ao caminho. Isso quer dizer que eu não apenas estou em Jesus, mas eu pertenço a Ele, a minha vida é dele, eu sou dele, eu pertenço a Jesus. Olha, meu amigo, não adianta você estar no caminho, você tem que pertencer a Jesus, você tem que ser dele, porque se você está apenas aqui, o diabo nem se importa com você. Você sabe por que você enfrenta grandes lutas? Porque você pertence a Jesus. Quanto mais fiel você for, maiores são as lutas. Mas o texto é tão maravilhoso, que quando você pertence ao caminho, na hora que a luta chegar, sabe o que vai acontecer? Jesus vai dizer, pode ficar tranquilo, que quem peleja as tuas guerras sou eu. Quem está na tua frente sou eu. Quem pertence a mim, eu compro as guerras. Pela primeira vez, pergunta para o irmão, como é que você está no caminho? Se ele nem deu um glória a Deus, é porque é sinal que ele apenas pode estar. Pergunta de novo para ele. Ele não deu glória a Deus não? Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço ao caminho, eu pertenço a Ele. É por isso que nós somos perseguidos, porque nós não temos pacto com as trevas, nós pertencemos a Jesus de Nazaré. E aí, meu irmão, Paulo está, olha para mim, Paulo está no caminho, ele andou quase 300 quilômetros. Alguns dizem que Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala de cavalo. A Bíblia fala que ele estava andando e ao meio-dia, que hora que foi? Paulo está obstinado. Olha para cá só um pouquinho. Paulo tem na sua mente, eu mato, eu acabo. Afinal de contas, eu sou o grande Paulo. Afinal de contas, eu sou o todo-poderoso. Afinal de contas, quem é que pode me parar? Eu sou fera, eu sou o cara. Eu vou chegar em Damasco e vou acabar com tudo. Paulo era soberbo, irmão. Mas diz a Bíblia que ao meio-dia. Pastor, por que o meio-dia? Se você ler Provérbios 4, diz que o meio-dia é a hora perfeita. Porque meio-dia, você sabe aonde o sol se posiciona? Sobre a minha cabeça certinho. Ao meio-dia você não vê a sua sombra. Ao meio-dia você reconhece que existe alguém maior do que você sobre a tua vida. Malaquias 4:2 diz assim: e nascerá sobre vós o sol da justiça. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Paulo ao meio-dia? Paulo, você pode fazer planos, você pode achar que é o cara, você pode achar que faz, mas acima de você estou eu, e se eu quiser, eu te paro, eu te arrebento, eu te cego, eu te quebro, porque você pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Meu amigo, enquanto você estiver, eu faço, eu quebro, eu arrebento, eu sou o cara. O Senhor nos derruba e nos cega. Igreja não tem lugar para estrela. Você sabia que tem igreja que tem estrela? Estava vendo um culto uma vez, o louvor acontecendo. Na hora que o pastor chegou, irmãos, o louvor parou. Aí começaram a tocar uma banda. E o pastor entrando com a esposa no meio da igreja. Estrela. Você sabia que tem pessoas que sobem no altar que se acham estrela? Se eu não cantar, Deus não age. Se eu não pregar, Deus não faz.
Você sabia que tem gente que se acha o tal, que se acha a última bolacha do pacote, só que se esquece que a última bolacha do pacote vem sempre quebrada? Enquanto estiver soberba em nós, enquanto estiver uma arrogância aqui, Deus, acima de nós está Deus. E diz a Bíblia aqui, de repente, meu irmão, eu gosto dessa palavra. De repente Paulo está em pé, mas de repente ele está no chão. De repente ele está vendo, mas de repente ele está cego. De repente ele é orgulhoso, mas de repente Deus o quebra, para nos ensinar que o nosso Deus é um Deus de repente. Isso quer dizer que as coisas mudam de repente. De repente nós estamos aqui, mas de repente a trombeta pode soar e nós podemos ir para o céu ainda hoje. Por acaso você pode estar enfermo, mas de repente o Senhor pode te curar e agora. De repente Deus pode mudar a tua história. De repente o telefone toca, de repente a tua vida é mudada, porque Deus trabalha de repente, e quem sabe o de repente de Deus pode chegar na tua vida ainda hoje. Ainda hoje o de repente de Deus pode chegar. Olha, meu irmão, eu já quero ir partindo para a conclusão. E lá está Paulo, olha aqui, Paulo no chão. E ele ouve uma voz: Saulo, 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 Saulo. Por que Deus chama ele duas vezes? Sempre quando Deus chama uma pessoa na Bíblia duas vezes, é porque Deus quer chamá-la a atenção. No Velho Testamento o Senhor chamou Moisés, Moisés. Samuel, Samuel, chamando para o ministério. No Novo Testamento Deus chama 3 pessoas, só que no Novo Testamento Deus chama para puxar a orelha. Marta, Marta, porque está ansiosas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, deixa eu só abrir aqui um parêntese. Se o Senhor está te chamando, é porque Ele está te chamando a atenção. Tem gente aqui que Deus está falando fulano, fulano, Maria, Maria, ciclano, ciclano. Todo culto que você vai, parece que a palavra é para você. Você vai ficar correndo até quando? Se Deus está te chamando várias vezes, é porque Ele está nos chamando a atenção. E hoje Deus está querendo que você escute a voz dEle. E o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: eu te persigo? Por que eu te persigo? Simples. Paulo não perseguia Jesus, mas Paulo perseguia os discípulos, a igreja. E quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Então aqui eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A notícia ruim, olha para mim. Para de perseguir a igreja. Para de falar mal dos cristãos. Para de falar mal da igreja do Senhor. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Você já viu no Facebook católico falar mal de católico? Você já viu espírita falar mal de espírita? Você já viu macumbeiro falar mal de macumbeiro? Agora você já viu crente falar mal de crente no Facebook? É o que mais tem. Porque tem gente, irmãos, olha para mim, que se acha zeloso demais, igual Paulo. Vê erro no sistema, mas não vê erro na vida dele. Meu irmão, que o sistema tem erro, eu sei. Mas Jesus nunca falou que o sistema seria perfeito. Jesus sempre falou que perfeito era Ele. E eu não estou olhando para erros da igreja, eu estou olhando para o dono da igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que perseguem a Jesus e não sabem. Toda vez que você fala mal do irmão, da direita à esquerda, toda vez que você reúne na sua casa para falar mal de pastor, para falar mal de fulano, para falar mal de coisas, você está falando mal do próprio Cristo. Agora tem um lado bom. Quando alguém está falando de você, quando alguém levanta uma calúnia, você não precisa se defender, porque ao falar de você, está falando de Jesus, e Jesus é o advogado dos advogados, Ele vai defender a tua causa. Você não precisa se defender, porque Jesus vai comprar a tua briga. Meu irmão, quando alguém fala de mim, eu não discuto.
Eu não procuro saber, eu não vou me defender. Eu sei, meu irmão, que tem gente que faz assim: meu pastorzão, eu te amo, pastorzão, pastorzão, mas no fundo me mete a ripa. Eu cumprimento, eu dou paz do Senhor, eu abraço, não porque eu sou falso, porque eu aprendi que quando falam de mim, não está falando de mim, está falando de Jesus. E amar a essência dele não vai mudar o caráter que Deus me deu. Você não tem que se defender, porque você tem Jesus, que é o teu advogado. Então fala assim para o irmão, ó, e Paulo fala com ele, Jesus fala com ele: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que Jesus está falando com Paulo? Paulo, você sabe o que é aguilhão? Quem mexe com boi, os bois têm que ir em linha. O aguilhão é um pedaço de madeira, deixa eu ver aqui, ó. É um pedaço de madeira, assim, e aqui na frente tem uma ponta. Quando o boi começa a sair fora do caminho, o moço vem com o ferrão e dá na poupança dele. Pum, pum, pum. Só para o boi entrar no caminho. Se o boi é teimoso, ele faz isso aqui, ó, recalcitra. Recalcitrar é dar coice. Quando o boi é teimoso, quando ele toma uma espetada, ele dá coice. Só que quando ele dá coice, Deus para o aguilhão e ele fere o pé. Sabe o que Deus estava ensinando para Paulo, para mim e para você? Se você sair fora do caminho, eu vou te dar uns cutucão. Eu vou te ferir, eu vou te machucar, mas a minha intenção não é te sangrar, é te trazer de volta para o caminho, é fazer com que você volte para onde eu te coloquei. Mas tem gente que é tão teimoso, que quando Deus começa a cutucar, ele acha que é o diabo, ele acha que é o irmão, quando na verdade é Deus te colocando no caminho. E hoje Deus está dando muita ferroada em crente aqui para dizer: você saiu fora do caminho, mas hoje eu vou te dar umas cutucadas para você voltar para o ministério de louvor, de onde você nunca tinha saído, para você voltar a pregar a palavra como você sempre pregou, e para você voltar a ser luz do mundo e sal da terra, porque o seu lugar é no caminho aonde Deus te colocou. Louvado seja Deus! Meu irmão, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou falar só mais duas coisas e eu termino. Cadê os amigos de Paulo? Paulo estava com mais gente, mas cadê os amigos dele? Somem da história. Porque em Atos 22, diz a Bíblia que eles viram a luz, olha para mim, viram a luz, mas não ouviram a voz de Deus. Sabe quem ouviu a voz de Deus? Só Paulo. Por que Paulo continuou? Porque só ele ouviu a voz de Deus. Você sabia que nós estamos vivendo a geração dos amigos de Paulo? Só quer ver a luz. Mas quem só quer ver a luz, a vida não vai muito longe. A nossa geração hoje: pastor, eu quero ver milagre. Pastor, eu quero que o senhor traga um pastor aqui, que ele faça cair fogo do céu. Ele quer ver. Mas ouvir a voz de Deus, ninguém quer ouvir. E se você faz parte dessa geração que só quer ver a luz, você vai sumir da história. Você sabe por que Paulo continuou? Porque só ele escutou a voz de Deus. Você está escutando a voz de Deus? Tem gente, irmãos, eu falo porque eu vejo aqui, a gente está pregando, está mexendo em celular. A gente está pregando, está conversando com o vizinho. A gente está pregando, está pensando em... É a geração nossa. Quer ver luz, quer ver movimento. Quer ver cantor de fora, quer ver pregador famoso. Agora, ouvir Deus através do pastor, através... A luz é mais importante. Só que luz não te leva muito longe. Escuta a voz de Deus. E os amigos de Paulo somem da história, sabe por quê? Porque quando você aceita Cristo, nem todo mundo que começou contigo vai até o final. Ao aceitar Jesus, você perde parente, seus parentes te criticam, seus amigos te deixam, você perde algo, mas
aprenda algo também. Paulo perdeu amigos, mas ele ganhou outros melhores. Ele conheceu Filemon, ele conheceu Tito, ele conheceu Barnabé, para nos ensinar umas coisas. Se você perdeu algo por causa de Cristo, não fica triste não, porque Deus vai colocar coisas melhores na tua vida, porque algumas portas se fecham, mas Deus abre outras. Então para de chorar pelo que perdeu, e se alegre pelas coisas boas que Deus vai fazer. Vem aqui o tecladista. E Paulo faz duas perguntas para Jesus. Quem és tu? E o que eu devo fazer? Você já perguntou isso para Deus? E o Senhor fala com ele. Entra em Damasco. E entra Saulo assim, cego, sendo guiado pelos amigos. E lá estava ele, presta atenção agora. 3 dias, sem comer. O que vai ser de mim agora? Porque Deus não revela tudo. Deus não vai falar o que vai acontecer amanhã. E tem gente aqui ansioso. Pastor, o que vai ser de mim? Aí Paulo me dá uma lição linda. Quando você estiver cego, perdido, não sabe o que fazer, Paulo faz isso, Ele ora. Enquanto Paulo orava aqui, Deus aparecia para um homem chamado Ananias. Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, porque tem um homem que está orando. Enquanto você não sabe o que fazer, dobra seu joelho no chão, porque enquanto você está orando, Deus está preparando o seu milagre do outro lado para te alcançar. Deus está falando com alguém aqui. Continua orando, continua crendo, continua apresentando a Deus, porque você não sabe, mas Deus já está enviando o recurso do outro lado. Deus já está preparando o teu milagre. Deus está preparando as pessoas certas para entrarem na tua vida. E eu quero abrir um parênteses aqui. Aonde Saulo estava? Na casa de quem? Você lembrou o nome? Judas. Quando a gente fala Judas, de quem que você lembra? Do traidor, não é? Aquele discípulo que traiu Jesus, aquele vagabundo, aquele sem vergonha, aquele X9 que traiu Jesus. Só que a Bíblia não fala só do Judas que traiu. A Bíblia fala de um Judas que abriu a porta para Paulo. Sabe qual que é o erro nosso? A gente só olha para o que traiu, a gente nunca viu aquilo que deu certo. Ninguém fala do Judas que abriu a porta para Paulo, a gente só fala do Judas que traiu. O ser humano é assim. Você pode acertar 1000 vezes, ninguém lembra. Erra uma vez, só lembra do seu erro. Sabe o que significa Judas? Louvor. Quando Jesus estava vivo, olha para mim, o louvor traiu, o louvor falhou. Quantas vezes, meu irmão, o nosso louvor falha? Quantas vezes a gente erra quando não podia errar? Quantas vezes a gente cai? E eu estou falando com gente aqui que caiu, que o erro aconteceu na vida dele, o louvor falhou, você às vezes pisou na bola e até hoje as pessoas só te lembram pelo teu erro. Mas Deus, ao levantar esse Judas aqui, sabe o que Deus estava dizendo? Eu quero apagar a memória daquele Judas que traiu, e quero levantar um outro Judas que vai mudar a história. Levanta a mão direita que eu quero ser boca de Deus para você. Eu não sei aonde o seu louvor caiu, eu não sei aonde você traiu, eu não sei aonde você tropeçou, mas hoje Deus está te dando uma nova oportunidade, aonde você não mais vai ser lembrado pelo que traiu, mas você vai ser lembrado por alguém que foi usado nas mãos de Deus, a quem Deus usou para uma grande obra. Aplauda o nome do Senhor. E agora de verdade, eu vou encerrar. Agora de verdade. Quando Judas chega lá, morrendo de medo, esse homem vai me matar. Ele encontra Paulo assim, orando. Sabe o que o texto me ensina e eu encerro?
Olha o que o Evangelho pode fazer. Aquele homem que respirava ódio, agora estava respirando oração. Aquele homem que destruía a igreja, olha para mim, ele destruía a igreja, agora ele vai construir a igreja. Aquele homem que era conhecido como perseguidor, agora ele é chamado de irmão. O touro bravo virou cordeiro. O Evangelho pode fazer isso na minha e na tua vida. O povo de Damasco estava salvo, porque Jesus apareceu na história. E se você chegasse para Paulo e falasse: Paulo, cadê as cartas? Que carta? Aquela que você queria matar os cristãos? Carta. Aquelas cartas eu joguei fora, porque agora eu não quero carta. Agora eu sou a carta viva nas mãos de Deus. E hoje, que é dia de ceia, o Senhor quer arrancar da nossa vida, irmãos, toda a carta do passado. Você sabia que tem gente no nosso meio que ainda tem carta? Eu vou matar, eu vou fazer, eu faço do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero. Jesus está aparecendo no meio do caminho, e ao invés de ter cartas, você agora vai ser a carta viva. A igreja de pé, adorando o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Você agora não é mais destruidor, você agora é vaso escolhido na mão de Deus. Você agora encontrou com Jesus, você agora vai ser diferente. Pastor, o que essa palavra quer dizer? Resumindo tudo, você que era um mau marido, olha para mim, você vai tratar sua mulher agora como uma dama. Você que era uma péssima esposa, vai tratar seu marido agora de forma digna. Você que só vinha à igreja para participar de culto, muito mal Santa Ceia, agora não. Agora você vai ter compromisso com Deus. Você que era nervoso, que era bravo, não. O Espírito Santo vai te controlar. Você que era, que só respirava ódio, agora vai respirar oração. Porque Evangelho, irmãos, é mudança de vida. E se necessário for, Ele nos quebra, nos cega. Mas que o Senhor vai fazer de nós vaso escolhido, isso Ele vai fazer. Nós vamos cantar um louvor. E eu gostaria que a gente fechasse esse corredor aqui de mãos dadas. E nós vamos agradecer a Deus pelos livramentos que Deus tem nos dado. Nós vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu não sei qual parte dessa mensagem falou contigo. Quem sabe você ainda não pertence ao caminho. Quem sabe você está recebendo alguma calúnia. Saiba que o Senhor vai aparecer no meio da história. Você não sabe o que fazer? Continua orando. O Senhor conhece o teu endereço. O Evangelho pode transformar homens destruidores em pessoas do bem. E o Evangelho que muda as vidas foi pregado aqui hoje através de Jesus. E nós vamos cantar o louvor. E eu gostaria que você tivesse um momento com Deus aí. Para de recalcitrar contra os aguilhões, meu amigo. Para de correr do chamado. Deixa de ser teimoso. Deixa de querer correr do Senhor, não adianta. Para onde nós iremos? Se somente Ele tem as palavras de vida eterna. Tem uma geração aqui que só quer ver luz. Só que ver a luz, meu filho, não te leva muito longe. O que muda a vida é quando a gente escuta a voz do Senhor. E Deus tem falado com você. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo ouvisse a minha voz, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Oh, aleluia, vamos cantar um louvor. Meu irmão, eu sinto uma graça restauradora de Deus aqui. Aleluia. Vamos falar com Deus.